A graça e a paz de Cristo, canal Pregador Fiel de Cristo. Pastor Edmário mais uma vez, prosseguindo com a série do curso básico de grego do Novo Testamento. Neste curso até agora nós abordamos as questões relacionadas ao alfabeto grego, relacionadas à ideia de pronúncia, principalmente ligadas às questões de acentuação e fonética dentro da língua grega. Agora estaremos abordando a questão relacionada às classes gramaticais, que dentre elas incluem substantivos, adjetivos, artigos, pronomes, verbos, advérbios, conjunções. Então, tudo isso e as preposições, logicamente, tudo isso incluído no nosso trabalho de tradução, compreensão e aperfeiçoamento de nossa abordagem da língua portuguesa e principalmente com o objetivo de uma melhor interpretação do grego do Novo Testamento e um melhor aproveitamento das leituras teológicas. Mas antes de chegarmos na questão das classes gramaticais, é necessário se ter uma noção sobre a análise sintática de orações, já que isso vai fundamentar as ideias relacionadas às classes gramaticais dos substantivos, dos artigos, dos pronomes e dos adjetivos. E todos eles ocorre o seguinte fenômeno, que é o fenômeno da declinação. O fenômeno da declinação significa que cada palavra em determinado contexto vai exercer uma função sintática. E cada palavra vai automaticamente assumir diferentes tipos de sufixos ou desinências. Esses sufixos ou desinências vão indicar a função da palavra dentro de cada oração, sua função sintática. E para isso é necessário relembrarmos das funções sintáticas dentro do contexto da língua portuguesa. E para isso, estarei utilizando as anotações que já fiz já no meu blog, que está lá, Edmário Servo, e está lá a lição 5, cujo título é Noções de Análise Sintática da Oração. E para isso eu utilizei a seguinte obra, Gramática Latina, de Júlio Comba, que está na sua 5ª edição da editora Salesiana. E peguei os capítulos 14 a 24 e os transcrevi no blog. E aqui começo assim essa introdução. E para isso, nessa introdução, temos que ter em mente alguns conceitos. E quais são esses conceitos? Conceitos relacionados à oração e funções sintáticas. E o que é uma oração? Podemos ver que a oração é uma palavra ou conjunto de palavras com que se exprime um pensamento. E temos aqui exemplos. Trabalhas, o aluno chegou, Deus é justo, João partirá. Então, todos esses exemplos são diferentes tipos de orações. Outro conceito também são os conceitos dos verbos de ligação, que servem como ligação entre o sujeito, que a gente vai ver à frente, e o predicado imediato. Então, verbos de ligação normalmente são os verbos ser e estar. E dessa forma, eu já quero pedir desculpas, né? Porque no vídeo, com certeza, você acabou de ouvir um barulho aí fora, né? Como todo vídeo caseiro, ele é sujeito a ter barulhos do exterior. Mas continuando nossa linha de raciocínio, temos assim, verbos de ligação ser e estar. E quais são esses exemplos dos verbos de ligação ser e estar quando não utilizados como verbos auxiliares de outro verbo que está junto? Temos aí o exemplo. Tiago é. Usamos aqui Tiago é bom. Então, o verbo ser, na terceira pessoa do singular, está sendo utilizado como ligação entre Tiago e bom. Outro exemplo é, os meninos estão doentes. O verbo estar, no caso, na terceira pessoa do plural,
Verbo estão é ligação entre meninos e doentes, entre os meninos e doentes. Agora, quando o verbo ser e estar não está sendo utilizado como verbo de ligação, temos aqui a seguinte frase, a seguinte oração: Tiago foi ferido. O verbo ser, no caso aqui no pretérito, na terceira pessoa do singular, está sendo o verbo auxiliar do verbo ferir, que aí está o exemplo aqui de ferir. Outro exemplo, os meninos estão brincando. O verbo estão agora aqui, o verbo estar na terceira pessoa do plural, está sendo, no caso aqui, verbo auxiliar do verbo brincar. Outra noção importante, temos aqui a noção de verbos transitivos diretos, transitivos indiretos e verbos intransitivos. Exemplo de verbos transitivos diretos: o caçador matou o leão. Verbo transitivo direto, a gente já pode ter a ideia de que é um verbo que exige um complemento verbal. E esse complemento verbal geralmente é um complemento verbal que não se utiliza de preposição. No caso, esse complemento do verbo matar é o leão. Indiretos, temos aqui o exemplo: isso depende do imperador. Temos aqui o verbo depende, que está precisando de um complemento com preposição, que no caso é do imperador. E aí temos o exemplo do verbo intransitivo, que é um verbo que não exige complemento. Temos aí o exemplo de o menino morreu. E aí chegamos a um outro conceito, que são os conceitos de termos essenciais. Quais são os termos essenciais? No caso, o sujeito e o predicado. Definindo o sujeito. Sujeito é o termo da oração no qual se diz alguma coisa. E aí temos: o aluno chegou. Quem é o sujeito? O aluno. Outro exemplo: Deus é justo. Quem é o sujeito? Deus. Então, se pode perceber aqui que o primeiro conceito que a gente aprende na função sintática é o conceito de sujeito. Outro conceito, que é um termo essencial, é o do predicado. E o que o predicado é? É o termo da oração que indica aquilo que se diz acerca do sujeito. Exemplo, mais uma vez: Deus é justo. Então, a locução é justo é o predicado. Outro exemplo: o professor estava triste. Quem é o predicado? Estava triste. O menino morreu. Quem é o predicado? Morreu. Os alunos recorreram ao diretor. Quem é o predicado? Recorreram ao diretor. Vocês podem perceber que o predicado ele pode incluir aí tanto verbos de ligação, quanto verbos transitivos, quanto verbos intransitivos. Tudo que está relacionado ao sujeito é o predicado. E aí temos mais um exemplo aqui, do que a gente vai entender um pouquinho sobre o predicado. A ideia de predicativo do sujeito. Ou seja, o predicativo do sujeito ele ocorre quando? Quando o predicado for constituído por um verbo de ligação acompanhado por um nome. Então temos o exemplo aqui: tu foste um herói. Verbo de ligação, foste. O que vai ligar? Um herói. Os alunos estão contentes. Aí temos o verbo de ligação, estão, do verbo estar. E aí temos o predicativo, que é contentes. Além dos termos, no caso, essenciais, temos agora os termos integrantes da oração. E quais são os termos integrantes da oração? São o quê? O complemento verbal, que vai incluir objeto direto e objeto indireto. O complemento nominal, que se pode identificar eventualmente com objeto indireto. E o agente da passiva. O que é o objeto direto? É um nome que geralmente, sem auxílio de nenhuma preposição, completa o sentido de um verbo transitivo direto. E aí temos mais uma vez o verbo. Ele matou o leão. Quem é o objeto direto? O leão. Pois não constitui aí um complemento com preposição.
Temos outro exemplo. Os patriotas venceram os inimigos. Quem é o objeto direto? Os inimigos. Uma dica para você entender um objeto direto. Sempre quando o verbo transitivo direto for pedir o complemento, você pode fazer a seguinte pergunta. Ele matou o quê? O leão. E aí temos, os patriotas venceram quem? Os inimigos. Então você pode usar dois tipos de pergunta após o verbo. O que e quem. Para você tirar essa dúvida de que é um verbo transitivo e no caso direto. Objeto indireto é um nome que a princípio possui preposição para completar o sentido de um verbo transitivo indireto. E aí temos o exemplo. O filho prepara um presente para o pai. Aí temos aqui, qual é o complemento? Para o pai, porque tem a preposição para. Tá? E aí temos outro exemplo. Eu obedeço somente a você. Qual é o complemento? A você, que temos a preposição a. Complemento nominal é um complemento que dá sentido a substantivos, adjetivos e alguns advérbios. Os professores eram contrários à reforma. Então temos aqui, qual é o complemento nominal que está aqui? A reforma, porque está ligado ao nome contrários, que aí você pode verificar aqui que acaba sendo um complemento do predicativo do sujeito. E aí vem, para mim nada é prejudicial. Quem é o sujeito? Nada. E quem é o verbo de ligação? É. E aí temos predicativo do sujeito, prejudicial. E aí, quem vai ser o complemento de prejudicial? Para mim. Então, invertendo a frase, você pode ter nada é prejudicial para mim. E para mim acaba se tornando um complemento nominal. Agente da passiva, ele vai indicar o quê? Ele indica a pessoa, o animal ou a coisa, que realiza a ação expressa por um verbo passivo. E aí temos, tu serás premiado pelo mestre. Quem é o verbo passivo? Serás premiado. Ou seja, vem a ideia de premiação. Então, premiar, o verbo premiar, ele está sendo o quê? Um verbo na passiva por causa de quê? Por causa do verbo auxiliar, ser. E aí temos o complemento do agente. Quem é o agente? Pelo mestre. Outro exemplo, o menino foi mordido pelo cão. E aí temos aqui, quem é o agente da passiva? Pelo cão. E aí temos aqui o verbo auxiliar, qual é? Foi. E aí temos o verbo morder. Então temos aí a ideia passiva de ser mordido. Por quem? Pelo cão, que é o agente da passiva. Chegamos aos termos acessórios da oração. Temos acessórios, temos aí 3. Adjunta nominal, adjunta adverbial e aposto. Só repassando mais uma vez. Termos essenciais, sujeito e predicado. Termos integrantes, complemento verbal, que pode ser complemento verbal, objeto direto, objeto indireto. Complemento nominal, agente da passiva. E agora temos os termos acessórios. E aí chegamos ao adjunta nominal, ao adjunta adverbial e ao aposto. Adjunta nominal se expressa por um adjetivo. E aí temos um exemplo. Estes soldados venceram o inimigo feroz. Então quer dizer, quem é a adjunta nominal? Você tem o inimigo, que acaba sendo um complemento de quê? O complemento verbal de venceram. E aí acaba sendo feroz, o adjetivo acaba sendo a adjunta nominal. E aí temos exemplo de substantivo. Os livros de Pedro são novos. Quer dizer, a ideia de Pedro acaba se qualificando que como substantivo, acaba se qualificando como adjunta nominal de os livros. Vai dar a ideia de posse, vai dar a ideia qualificativa, usando-se o substantivo de Pedro. E aí tem junto
a preposição. Né? Outro exemplo aqui de adjunta nominal. Temos aqui um substantivo precedido por preposição diferente da preposição de. Aí temos carteira, sem dinheiro. Então, o adjunto nominal de carteira é sem dinheiro. Ponte sobre o rio. Qual é a adjunta nominal de ponte? É sobre o rio. Aí temos a preposição junto. E aí temos, pelo artigo representado aqui, um artigo que vai representar o adjunto nominal. Chamei o amigo. O aposto, o que ele é? É um substantivo que, sem o auxílio de preposição, se junta a outro substantivo ou a um pronome para dar-lhe sentido. E aí temos o exemplo. Sócrates, o filósofo, é imortal. Então quer dizer, temos aí esse auxiliador, esse termo de qualificação, o filósofo, que acaba se tornando independente na frase, porque a frase poderia ser muito bem isso. Sócrates é imortal. Mas aí a gente tem uma definição mais específica desse aposto, que fala da qualidade de filósofo, ou seja, Sócrates, o filósofo. E geralmente o aposto ele sempre está colocado numa frase, numa oração, sempre entre vírgulas. Adjuntas de nome adverbial. O adjunto adverbial pode ser representado por advérbio. E aí temos um exemplo. Os nossos soldados combateram fortemente. Quer dizer, todas as vezes quando você tem a terminação mente, você já tem uma ideia de advérbio. E aí temos outro exemplo. Por uma expressão que indique uma circunstância que modifica o sentido do verbo. Então, você vai ver na tabela que eu coloquei, você vai ver exemplos de quê? Exemplos de tipos diferentes de adjuntos adverbiais, que aí vai mostrar os diferentes tipos de advérbios, desde o advérbio de causa até o advérbio final, que dá a ideia de finalidade. Aí temos aqui na tabela, né? Aí você tem o adjunto adverbial, que vai dar a ideia de companhia, de meio, de modo, de causa, de tempo, de lugar e etc. E o último elemento que eu quero falar é o elemento chamado vocativo. O vocativo vai indicar a pessoa, animal ou coisa a qual se dirige a palavra. E aí temos um exemplo. Alunos, por que partis? Geralmente, o vocativo ele é uma palavra, né, que vai se colocar antes de uma vírgula, antes de qualquer coisa. Vai se colocar dessa forma. A melhor forma de você descobrir um vocativo é você utilizar uma pergunta, ou melhor ainda, uma expressão apelativa, do tipo, temos o exemplo, alunos, por que partis? Então você pode colocar assim, ó alunos, por que partis? Quando você faz essa expressão, ó alunos, por que partis? Você coloca o ó na frente, você vai verificar se é vocativo ou não. Então, concluindo aqui o nosso estudo de hoje, coloquei alguns exercícios e esses exercícios eles vão somar para você e na próxima lição eu já vou trazer o gabarito desses exercícios. Você vai fazer em casa com toda calma, com toda presteza e aí eu vou trazer o gabarito na próxima aula. Então, desde já, eu agradeço assim a sua paciência, tá? Que Deus venha te abençoar grandemente em seus estudos e eu vou desejar assim, para finalizar tudo, vou desejar a seguinte expressão em grego, para não dizer que eu não falei nada em grego hoje, né? Então, Charis kai eirene tu Christu panta. Deus abençoe a todos. Amém.